Muito boa tarde, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou trazer para vocês a automação de um setup de um indicador que já está no nosso canal já há algum tempo, que é o MACD com média, ou média com o MACD, né? Que nada mais é do que, de forma bem resumida, duas médias no gráfico e aí você tem o MACD, quando o MACD está para cima e as duas médias estão para cima cruzadas, a sinalização de compra, e o inverso, o contrário, quando o MACD está para baixo e as duas médias estão cruzadas para baixo, tem sinalização de venda, tá? Setup bem simples, não tem muito que a gente querer inventar ou explicar ou falar e etc e tal, de forma muito resumida, tá? De forma bem simples, entrada toda vez que o MACD histograma está para cima e as médias estão cruzadas para cima, beleza? Sem novidade. Saída quando alguma das duas condições forem desfeitas, ou o MACD estiver para baixo, ou então quando as médias descruzarem. Vamos ver uma situação aqui. Bom, muito provavelmente, na maioria das vezes, o MACD vai inverter antes da média, mas aqui, ó, temos uma situação na qual os dois aconteceram de forma simultânea, tá? Então a gente tem a saída da. Aqui, ó. Aqui no caso, ó, ele fez entrada, médias cruzaram, beleza? Fechado. MACD para cima, entrada. Depois as médias descruzaram logo aqui embaixo, ó. E aí ele tomou essa bordadinha aqui de 350, mas o MACD estava para cima e as médias estavam descruzadas. Show? Então, pessoal, de forma muito resumida, o setup é esse. Não tem muito que a gente incrementar. Cara, um excelente seguidor de tendência, tá? Um excelente setup de tendência. Muita gente opera isso aqui de forma manual, através de coloração, enfim, tá? E olha só, por exemplo, ontem o movimento que pegou 1.800 pontos, tá? Para quem opera tendência, esse aqui é o setup. Vem lá de fora, a vida inteira todo mundo usa isso, o MACD cruzado com média móvel, etc e tal. E aí, o código está aberto aqui para você poder fazer os seus estudos, cara. Você estudar isso aqui, você poder talvez usar um MACD histograma, você pode usar o MACD como saída, você pode usar média móvel como saída, você pode alterar as duas médias aqui, pode alterar os valores do MACD também, tá bom? Não tem muito aquilo que você. Na verdade, tem bastante coisa para você poder estudar, para você poder alterar e adaptar aquilo que você entende que seja melhor para você, tá? Mas de forma geral, o setup é esse, básico, tá bom? Então vamos dar uma corrida aqui pelo código, tá? Temos aqui os parâmetros de input, os dois períodos da média curta e da média longa, tá? As médias do MACD, 150, 14, 14. E aí eu coloquei aqui as opções de plotar a média ou plotar o MACD. Por quê? Se a gente vir aqui tirar do gráfico aqui os indicadores, eu posso simplesmente utilizar isso aqui como indicador padrão, tá? Se eu pôr aqui média com MACD, e aí eu vou adicionar ele no gráfico e vou adicionar na janela, tá? Percebam que no gráfico ele já fica com a média e a regra de coloração embutida, as duas médias. Então o que que eu faço? Eu venho aqui no indicador, clico com o botão direito, excluir regra de coloração. E aí ele vai ficar com as médias verde e amarelo bonitinho, tá? E no indicador de janela, ele está plotado tanto as médias quanto o MACD histograma. Então eu preciso desabilitar as médias para que ele fique só o MACD histograma plotado ali no caso, né? Então eu clico, dou dois cliques aqui no indicador, venho aqui em parâmetros e desativo a opção plotar médias. Aplico e ele vai ficar só o MACD histograma. Se eu não quiser plotar nada, obviamente, só colocar como não aqui vai ficar vazio. Se eu quiser plotar só as médias, dou um aplicar aqui, ele vai ficar só as médias. Tá? Então, como no meu gráfico não está para forçar os indicadores dentro da janela de preço, tá? Então, pode ser que você acrescente esse indicador aqui na sua janela e essa opção esteja ativada. Aí o que que vai acontecer? Ele vai fechar o gráfico de preço aqui. Se você tiver com essa opção de forçar os indicadores dentro da janela do gráfico, ele vai fechar, vai ficar aqui para baixo. E aí o que que você precisa fazer? Você precisa vir aqui no indicador, dar dois cliques, vir nos parâmetros, plotar médias, plotar MACD, você desabilita o MACD. E aí ele vai voltar
ao normal, à escala normal de preço, beleza? Porque ele não vai mais plotar o MACD, tá? Tem aqui a opção de considerar gap, que é justamente para o gráfico Renko, que é essa opção aqui, ó, na qual ele não vai considerar o gap e vai fazer entrada no primeiro box de fato de Renko que abrir no mercado, tá? Temos aqui os tipos de sinal. E o que são esses tipos de sinal? Aqui é a mesma ideia do cruzamento de média, tá bom? A gente tem o tipo sinal 1, que é uma média cruzando com a outra, é o cruzamento das duas médias, e tem um tipo de sinal 2, que é de fato o preço fechando acima ou abaixo das médias, e não as médias cruzando uma com a outra, tá? Eu só vou ter que toda hora que eu salvar aqui, eu vou ter que mudar o Raid MACD aqui. Vocês viram que antes ele estava todo esse movimento aqui sendo plotado, sendo pintado de vermelho. Agora não, agora quando o preço fecha entre as médias, né, ele pinta de branco. Fecha acima das médias, pinta de verde, fecha abaixo das duas médias, pinta de vermelho, tá? Esse é o tipo de sinal. Então você pode operar tanto um quanto o outro. Aqui a ideia é que ele vai dar o sinal adiantado e também vai fazer a saída de forma adiantada. Então você vai, em tese, entrar antes na operação e vai sair antes na operação também. Porque você vê que para a média cruzar, meu, demora um século aqui, ó. Ele estaria desde até aqui embaixo, ó. Ele estaria posicionado até aqui embaixo, quando o histograma vira, tá? Aí no caso, olha só, ele saiu bem mais em cima, ele saiu quando ele fechou a média de 9, ó. Tem muita gente que utiliza a média de 9 para conduzir trades, principalmente em gráfico diário, etc. Então, essa é uma opção, tá? Então, no tipo de sinal, a gente tem, revisando, o cruzamento da média, ele vai dar o sinal quando as duas médias cruzarem uma com a outra e o MACD estiver virado ou para cima ou para baixo. E tem também o fechamento do preço acima das duas médias ou abaixo das duas médias, com, obviamente, o MACD confirmando alta ou baixa, estando acima de zero ou abaixo de zero, tá? Isso aqui vai te adiantar o sinal e vai te adiantar a saída. Porém, vai te tirar também de forma antecipada dos movimentos maiores, como foi no caso dessa descida aqui, ó, que ele entrou aqui, te tirou aqui com 160 pontos, sendo que ele te tiraria bem aqui, olha, com 1.500 pontos, entendeu? Então, como eu sempre comento, tem as vantagens e tem as desvantagens, tá? Isso aqui é um setup para você poder colocar e saber que é para você operar a favor da tendência, tá? Se você quer pegar movimentos maiores, esse aqui é o setup para você. Movimentos maiores, esse aqui é o setup que você vai poder utilizar. E é claro que quando ele consolida, fica daquele jeito que você sabe, não preciso nem comentar, tá bom? Então, de forma bem resumida, o setup e as configurações de entrada e saída são essas, tá? E aí a gente tem aqui o de sempre, tipo de ordem a mercado limite, saída com alvo, os alvos aqui sendo sempre em tiques, não em pontos, stop de segurança e zeragem na cor branca, tá? Que é a opção de você poder zerar a sua operação quando ele perde a coloração, mesmo você estando com a saída com o alvo habilitado, tá? Então, pessoal, esse eu acho que vai ser o menor vídeo da série de automações, porque a gente já tem setup de MACD. Se você quiser entender então como funciona, é só olhar o vídeo do MACD histograma. A gente já tem o setup também das médias, do cruzamento de médias, então é só você olhar o vídeo. Cara, tá muito explicado, eu explico muita coisa em todos os vídeos. Sempre faço questão de deixar um material bem extensivo para você poder utilizar, para você poder adquirir o conhecimento e reforçar tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já tem. Faço sempre questão de deixar bastante coisa. Então, só que esse vídeo, como ele já está meio que de uma parte e de outra, ele é a junção de dois setups, é a junção do MACD histograma com o cruzamento de média. Acho que não tem muito aquilo que a gente ficar debatendo, forçando a barra, tá? É isso, vou passar o código aqui então para vocês poderem entender. Tem aqui as variáveis que a gente armazena os valores, variáveis float booleano, para mim poder fazer a separação de verdadeiro e falso e tal. Então a gente tem aqui os dois valores das médias, média curta, longa, o valor do MACD histograma, tá? Que é por esse diferencial aqui, essa linha vertical aqui, essa série numerada, beleza? E tem o vol ok, que é volume ok, né? A ideia que é para justamente o filtro de gap, tá bom? Depois a gente tem para plotar a média, que é aquelas observações que eu coloquei aqui, né? De você poder plotar ou o MACD histograma ou a média no gráfico.
beleza? E aí a gente tem o tipo de sinal, tá? Se o tipo de sinal for igual a um, se o tipo de sinal for igual a um, que é qual? Cruzamento da média. Então eu tenho que ele, se o tipo de sinal é igual a um e eu quero considerar o gap, essas aqui são as relações condicionais das booleanas. Então eu tenho uma booleana, depois eu tenho uma outra booleana dentro dela e eu posso fazer vários escalonamentos, cara. Isso aqui no código é muito interessante, só que, cara, você precisa ter muito cuidado para você não se perder no meio de 50 milhões de condições que a gente às vezes tem no gráfico, no código, tá? Então, se o meu tipo de sinal é igual a um, ou seja, se eu quero o cruzamento da média, e se eu quero que ele considere o gap, então eu não vou usar a variável ok, porque eu quero que ele considere o gap, tá? Considerar gap tá como falso aqui, então ele vai aqui, ó, quando considerar que eu não quero considerar o gap como uma ponte de entrada, então eu vou colocar o volume ok aqui para poder filtrar justamente o movimento do gap, tá? Se o sinal for igual a 2, que é o que? O preço fechando acima da média, o preço fechando acima da média longa e o MACD maior que zero, tá? E no um é a média curta fechando acima da média longa e vice-versa, tá? Então, eu tenho essas duas condições dentro desses dois tipos de sinal que a gente vai utilizar, tá? Somando com a condição de considerar ou não o gap. Esse considerar ou não o gap é basicamente ele fazer entrada no começo do pregão, no começo do dia. Seria aqui, ó. Tudo isso aqui é gap, ele faz a compra justamente no primeiro candle que forma, cara, ele envia a ordem ali, tá? Isso aí, muitas vezes ele abre, o preço já dá aquela esticada e você quer pegar esse movimento. Isso é para o gráfico Renko, obviamente, no gráfico temporal você não tem essa situação, tá? Mas fica aí, se você quiser considerar ou não o gap no gráfico Renko, é só você deixar aqui essas duas opções habilitadas ou desabilitadas, tá bom? Temos então essas duas condições de tipo de sinal, juntamente com considerar o gap ou não. E aí, mais uma vez, mais uma coisa que eu sempre reforço. Rafa, eu quero fazer a compra somente quando a condição for satisfeita, tá? E eu não quero que ele faça reentradas, que ele fique reentrando. Se, por exemplo, o meu alvo é de 100 pontos, ele deu a entrada e o meu alvo é só de 100 pontos aqui, ó. Aí eu peguei aqui, vamos pôr, 3 blocos. Aí eu peguei aqui 200 pontos. Só que ele ainda está dentro da condição. E aí ele vai ficar fazendo reentradas aqui, pegando. Nessa situação aqui, pô, proveitoso, ele vai pegar 1000 pontos. Só que numa situação como essa aqui, por exemplo, ó, não seria proveitoso. Ou aqui, ó, vamos pegar, ele pegou 200, depois 200, depois vamos supor que ele não tenha pago os 200, ou então ele pagou 3 vezes 200 aqui, 600 pontos, só que depois você saiu aqui no vermelho, você tomou um stop aqui desnecessário. Por quê? Porque você fez reentradas. E para a gente filtrar essa questão de reentradas é muito simples, cara, é muito fácil. Eu sempre deixo isso claro nos códigos, que é o seguinte, a gente tem aqui o green e o red, que são as condições de coloração, né, de compra e de venda, quando ele está satisfazendo todas as condições, tá? Satisfez as condições do código para compra é green. Satisfez as condições do código para venda é red. Então eu deixo pintado, aplica coloração aqui no gráfico, beleza? Só que eu quero que ele faça entrada somente no gatilho de compra e venda, que é o primeiro box que satisfaz todas as condições. O primeiro box que satisfaz todas as condições é o gatilho no qual ele antes não estava satisfazendo e a partir de agora ele passa a satisfazer a condição, tanto para compra quanto para venda. Então eu tenho aqui o gatilho de compra, antes ele não estava green, agora ele está green. E para venda, antes ele não estava red, agora ele está red. Então eu tenho as condições de gatilho de compra e venda sendo satisfeitas a partir das condições do setup. Seja média, seja histograma, seja, mano, qualquer indicador que você quiser usar, você usa essas condições aqui. Tem as condições gerais, green ou red, ou verde, vermelho, ou alta ou baixa, sabe? Você coloca qualquer nome na sua variável. Eu escolhi colocar green e red, para mim ficar mais prático. E aí, você tem antes ele não estava nessa condição e agora ele está. Esse vai ser o gatilho de compra. Então, é isso daqui que a sua execução lá na frente, ó, se a sua posição é igual a zero, então, se o tipo de ordem for igual a um, na compra e na venda, ó, tá vendo? Sempre que
houver compra e sempre que houver venda, ele vai entrar a mercado ou ele vai enviar uma ordem limite. Entenderam? Não tem segredo. Não tem segredo isso. É só você separar dessa forma, você especificar, deixar muito claro. Mas aí o cara pega, coloca lá um monte de parênteses, cara, e vai e fez 5 linhas lá de condição. Cara, isso além de dificultar a leitura do código, eu particularmente acho que dificulta também a ideia, o processamento, porque toda vez ele tem que ver se a condição está satisfeita, todas aquelas condições. Sendo que quando você isola numa variável booleana, ele vai checar se essa condição está sendo satisfeita, está sendo, e assim sucessivamente. Tá? Então fica muito mais prático, fica muito mais fácil. Entenderam a questão da coloração e dos gatilhos de compra e venda. E aí a gente tem aqui depois o cell position, by position igual a zero. Isso aqui pode ser substituído por not has position, ou então not is bought ou not is sold. Você pode fazer da forma que você quiser. Isso aqui é uma forma mais prática de fazer, tá? E existem várias opções. Se o tipo é de ordem igual a 1, que é a ordem a mercado que eu explico lá em cima, tipo de ordem igual a 1, ordem a mercado, 2, ordem limite. Beleza? Mais uma vez, ordem a mercado, ele vai mandar ordem a mercado, vai garantir a execução, mas não vai garantir o preço, tá? Ordem limite, ele vai posicionar na pedra uma ordem, vai garantir o preço de execução, mas não vai garantir que a ordem seja executada. Se o preço for com tudo para cima, não voltar para pegar sua ordem, quando fechar um renco para cima ou um renco para baixo, ou então ele fechar um candle para cima ou para baixo e não voltar para pegar sua ordem, a ordem vai ser cancelada do book e você vai não vai ser executada apesar dele ter dado o gatilho, tá? Porque ele não voltou para executar a tua ordem, beleza? Já no mercado isso não acontece. No mercado a ordem é executada de fato, tá bom? Você paga um spreadzinho ali, mas você tem a garantia de que ela seja executada. Beleza? Então, se ele não está comprado, não está vendido, fique comprado, fique vendido. E aí, quando ele está comprado, nós temos todas as condições aqui. Se ele está vendido, nós temos todas as condições aqui. Beleza, my friends? Videozinho rápido, curto, simples. Esse setup muito simples de operar, pega movimentos excelentes de tendência. E é justamente esse o objetivo. Tá? E aí você pode, obviamente, configurar aqui as suas médias da forma que você quiser, uma média de 20 ou de 50, por exemplo. Vou salvar aqui só para a gente poder ter uma ideia mais ou menos aqui do setup, como ficaria. Sim. Deu uma bugadinha aqui na coloração. Deixa eu vir por 2 minutos para ver o que acontece. O Profit está dando dessas agora ultimamente. Vamos lá. Vamos ver se ele aplica a coloração aqui no 15R. Aí, ó. Tá vendo? É só você dar uma mexida, ter uma paciência, que ele volta a funcionar. Tá? Então a gente tem uma média de 15, de 20, de 50. E tá aí, pessoal. Não tem muito segredo, tá? Pegou o movimento todo aqui e tal. Setup para tendência. Ó, você poderia ter se livrado se você tivesse colocado aqui o sinal como 1. Você teria pego, cara, boa parte, não teria feito essas vendas aqui, tá? E teria pego boa parte desse movimento de alta. Tá vendo, ó? É isso que eu sempre falo, sempre comento. Tudo tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Não adianta você querer filtrar todos os movimentos que você não vai conseguir, cara, tá? Por melhor que seja o setup, por mais arranjado que seja toda a estrutura e tudo mais, cara, vai ter uma falha ou outra. Não adianta, mano. Sempre vai ter uma vantagem ou uma desvantagem de você colocar ou não alguma coisa, tá? Se você mudar um parâmetro ou outro, vai ter uma desvantagem e vai ter uma vantagem. Aqui nesse caso, boa parte daqueles movimentos que a gente viu aqui de venda, olha, foram limpos, tá? Foram limpos. Você pegou, cara, toda essa alta aqui, chegou a te entregar quase 500 pontos, você saiu com 200. Aí aqui chegou a te entregar 150, só que você saiu com menos 300. Depois aqui, ó, chegou a te entregar quase 1.000 pontos, você saiu, putz, com 200. É óbvio que você não vai permitir isso acontecer, né? Te deu várias recomprinhas aqui e tal, beleza. Depois pegou esse movimento que chegou a te entregar 300 e você saiu com 200. E aí aqui depois, ó, nessa compra, olha só, chegou a te pagar 780 pontos, você saiu com 400. Tá, cara, são ajustes que você faz, que você pode fazer na verdade, né? Que vão mudar o setup, vão mudar os retornos que ele vai te dar, obviamente. Só que cabe a você escolher aquilo que você quer fazer, tá?
o ajuste fino que você quer colocar no teu setup e na tua configuração. Beleza, meus queridos? Então, se você quer ter acesso a esse, mais a uma dezena de robôs e de indicadores, quase uma centena de indicadores já no Drive, tá na descrição desse vídeo o link do Mercado Pago para o acesso vitalício, para você poder adquirir o acesso vitalício ao nosso Drive, tá bom? Você vai ter acesso a esse setup, todos os nossos lançamentos, atualizações e futuros lançamentos para Profit, tá bom? Tudo aquilo que a gente disponibilizar vai estar lá no Drive vitalício. Se você quiser também aprender a como programar os seus próprios robôs, indicadores e fazer tudo isso aqui e muito mais, tá na descrição do vídeo também o curso do Skiller App. Só você acessar lá, eu tenho certeza que vai somar muito para sua vida. Então, meu querido, que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo e dar aquela força pro nosso canal. Muito obrigado. Tamo junto. Bora pra cima.